constitucional. É o mínimo que eu preciso de ti. Tu olhes, porque na prova não vai estar escrito, entendeu? Vai estar desse jeito que está aí. Tá? Então eu espero que tu olhe a questão e diga, não, isso aqui é direito administrativo, isso aqui é direito constitucional. Tá certo, gente? Então isso ajuda, né? Ajuda. Porque direito constitucional vai pensar na Constituição, é aquilo que está na Constituição. Tá? Tá bom? Bora começar aí? Aí você vai ver se tá legal aí. Tá legal aí? Mudou aí? Mudou? Tá? Beleza. Então vamos lá, tá? Então, eu coloquei Constituição Federal, mas aí já sabe, né? Direito constitucional, tá bom? Então aqui ele vai contar uma historinha, né? Fernanda brasileira estava a serviço do Brasil, na Colômbia, quando a sua filha, Caroline, nasceu em território colombiano. Né? Em conformidade com a Constituição Federal, a Carolina, que é a filha da Fernanda, né, é considerada brasileira naturalizada, não é brasileira nata, letra C é brasileira nata, letra D de dado é brasileira naturalizada e a letra E é brasileira nata. E agora? Nacionalidade, né? Nacionalidade. Então isso está lá dentro do teu conteúdo programático, isso sempre cai em prova, a questão de naturalidade. Quem é brasileiro nato? Quem é brasileiro naturalizado? O que vocês marcaram aí? Letra C é? Aqui nós temos as seguintes situações, tá? Quando é brasileiro nato e quando é naturalizado. Tá certo? Tá? Então, brasileiro nato, aquele que é nascido, né, no Brasil, ok? Ainda que de pais estrangeiros, atenção na prova, tá? Desde que estes não estejam a serviço do seu país, tá certo? Então, se ele é um cônsul, tá certo? Está no Brasil a serviço do país, quando o filho dele nasce aqui, não é brasileiro nato, tá? Mas, ainda que de pais estrangeiros. Então, se for de pais estrangeiros, e aí ele nasce no Brasil, né, ele pode ser considerado brasileiro nato. Claro, né, gente? Desde que os pais tenham interesse em registrar aqui, claro, né, esse estrangeiro, né? Claro, tá? Agora, aqui é que vem a questão da prova. Nascido no estrangeiro, que é a questão aí, de pais brasileiros ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, que é a história aí, não é isso? Né? A Fernanda, né? A Fernanda, né? Ela está a serviço. Então, o filho dela é o quê? Brasileiro nato. Os nascidos, olha, isso aqui é legal. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente, né? Então, ele nasceu no estrangeiro, de pai e mãe brasileira, registrados em repartição brasileira competente. Ou venha residir na República do Brasil e opte, a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, ele nasceu no estrangeiro, e depois que ele completa a maioridade, ele pode optar. Tá certo? Nesse caso aqui, na prova, o pai e a mãe não estão a serviço do Brasil. Esse aqui é o detalhe. Tá? Eles não estão a serviço do Brasil. Nesse caso aí, o pai ou a mãe está a serviço do Brasil. Então, é brasileiro nato. Os naturalizados. Os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa. Então, todos aqueles que têm a mesma língua portuguesa, né, e tem que residir 1 ano ininterrupto e de idoneidade moral. Então, basta residir 1 ano e ter idoneidade moral, seja de língua portuguesa. E aí ele consegue ser naturalizado. Outro item importante. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, olha, aqui é língua portuguesa, tá? Nesse caso aqui é aquele que tem língua portuguesa. Aqui não, de qualquer nacionalidade, residente na República do Brasil há mais de 15 anos, tá? Então, aquele que tem o estrangeiro de língua portuguesa, basta 1 ano, e aquele que é estrangeiro, que não é de língua portuguesa, tem que estar residindo no Brasil há mais de 15 anos, tá? Sem condenação penal, desde que queiram a nacionalidade brasileira, tá bom? Então, é isso que eles colocam para a prova. Então, são 2 situações. Uma é o brasileiro nato e a outra naturalizado, ok? Então, no caso aí, né, a Carolina, ela é o quê? Brasileira nata, né? Letra C de casa, tá bom?
Então, primeiro a letra C de casa. Tá certo? Letra C de casa. Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Tá? Ele vai contar de novo uma historinha, né? Guilherme, trabalhador urbano, que de acordo com a Constituição Federal, nos termos da lei, cumprindo os requisitos necessários, possui, dentre outros, direitos. Então, ele vai querer saber quais são os direitos de Guilherme. Tá certo? Tá? Ele é um trabalhador o quê? Urbano, é? É urbano ou é rural? Urbano, tá. Tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Vamos analisar item por item, tá bem? Ele quer o item correto, tá bom? Então, vamos lá. A remuneração do trabalhador noturno igual à do diurno, bem como a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, como prazo prescricional de 5 anos, tá certo isso? Hein? Certo ou tá errado? Tá errado? O que tá errado aí? A remuneração é superior, né? A remuneração, artigo 7º, ó, tá? A remuneração do trabalho noturno é superior à do diurno. Quanto por cento, hein? A do noturno, vocês lembram? 25%. 25%. Então tá errado aí, né? Vamos lá, letra B. A licença pretendida, bem como ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de 30 dias. Tá certo isso? Certo ou errado? Hein? É 30 dias? Hein? Sim, mas não é no máximo, é no mínimo. Olha o erro onde é que está. Percebe como é que é? Por isso que é legal a gente ficar fazendo exercício, tá? Porque a gente começa a perceber como é que eles cobram isso, de que forma que eles cobram. Você percebe que é um detalhe, né? Aonde era mínimo, ele colocou o máximo de 30 dias. Mas o resto está tudo certo, né? Tá bem? Qual é a resposta? Acharam a resposta aí? A letra E? O seguro-desemprego, letra C, vamos lá. Em caso de desemprego voluntário ou involuntário, tá certo isso? Hein? Não, né? É desemprego involuntário, não é isso? Desemprego involuntário. O seguro-desemprego, tá certo? É só para caso de desemprego involuntário, tá certo? Então tá errado. Vamos lá. É a letra D ou é a letra E? Vamos lá. Letra D de dado. O adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, bem como a remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo de 50% do normal. Tá certo isso? Hein? Tá errado, né? No mínimo 50%, não máximo, de novo, é o mínimo. Então a resposta correta é a letra E. A letra E. A licença paternidade, bem como serviço de aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. Tá? Então, é a letra E. Correta é a letra E. Tá certo? Então, vamos lá. Tá? Então, o grande barato é isso, a gente fazer exercício para ver exatamente o que você percebe. Eles trocam, né? Mínimo, máximo. Vamos lá. Terceira, ainda falando de Constituição Federal. Então, diz o seguinte: os moradores de um determinado bairro em uma pequena cidade do estado do Pará se uniram para formar uma associação Amigos do Bairro, com o objetivo de defender os interesses de todos que ali residem. Em conformidade com a Constituição Federal, a criação dessa associação, letra A, independe de autorização, sendo permitida a interferência estatal. Letra B, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal.
Letra C, depende de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento e sendo criada, terá ela legitimidade para representar seus filiados, judicialmente ou extrajudicialmente? Letra D, depende de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento e sendo criada, terá ela legitimidade para representar seus filiados judicial quando expressamente autorizada. Letra E, depende de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento e sendo criada, terá ela legitimidade para representação de seus filiados apenas extrajudicialmente. Então, primeira coisa que é importante, vamos lá. Qual é o assunto aqui? Qual é o assunto aqui? Associação. Associação. O assunto aqui é associação. Tá? Então, quando tu estás fazendo uma prova, a primeira coisa que tu faz é localiza, tá? O fulcro da questão, o que ele está querendo? Aí tu grifa associação, aí tu vai focar em associação. Então vamos lá. Independe de autorização, depende de autorização. Tá legal? Entende? Olha, aqui ó, letra A independe, letra B independe, letra C depende, letra D depende, letra C depende e a letra D e E depende também. Tá entendendo? E aí, uma outra coisa que tu vai procurar, tem que lembrar. Para montar uma associação, vou precisar de autorização? Entendeu? Sim ou não? Tá legal? Outra coisa, tá? Estão entendendo, né? Eu tô querendo mostrar para ti a linha de raciocínio que tu tens que fazer na hora da prova. Tá legal? Outra coisa, é permitida a interferência estatal? Foi criada. A associação foi criada. É permitida a interferência estatal? Sim ou não? Entendeu? Ó, sendo permitida a interferência estatal, sendo vedada a interferência estatal. É permitida ou é vedada? Vamos lá, é o artigo 5º. Artigo 5º, olha para cá. Então, lá no artigo 5º, a criação de associação na forma da lei independe de autorização, não precisa de autorização do Estado. Tá? Sendo vedada a interferência do Estado. Então, o Estado também não pode interferir no funcionamento da associação. Tá legal? Vamos lá. Quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial e extrajudicialmente. Então, elas têm que ser o quê? Autorizadas para representar os associados, judicial ou extrajudicial. Tá certo? Quando ele fala judicial, está relacionado aos tribunais. Extrajudicial, por exemplo, é um acordo que não é feito no tribunal, extrajudicial. Tá bom? Tá? Letra B de bola. Tá legal? Letra B de bola. Artigo 5º, tá, gente? Eu falo sempre, artigo 5º. Eu só tenho duas certezas na vida. Uma, que eu vou morrer, e a outra, um dia, claro, e a outra, que vai cair o artigo 5º na tua prova. É a única certeza que eu tenho na vida. Tá certo? São as duas únicas certezas. Tá legal? Tá? Então, você tem que saber bem o artigo 5º. Ok? Vocês têm aí o Spotify? Vocês têm o Spotify? Sabe o que é o Spotify, né? Sim ou não? Tá. Então, lá no Spotify, sim ou não? Sabe ou não sabe? Eu nem tenho mais aqui o meu que eu esqueci. Então, preste atenção. Tu vai lá no Spotify, tá? Coloca aí Professor Rodrigues. Procura na lupa aí, Professor Rodrigues. Deixa as meninas procurarem aí. Vê se você me acha aí. Achou? Isso. Lá, localiza lá, artigo 5º. Tem vários podcasts aí. Vê se tu vê artigo 5º. Achou o artigo 5º aí? Tem várias leis. Constituição Federal, artigo 5º. Isso, Constituição Federal, artigo 5º. Então, presta atenção. O que tu vai fazer? Tu vai ficar ouvindo isso. Pode colocar aí. Pode clicar aí. Tá? Coloca aí para vocês ouvirem. O colega do lado ouvir aí. Tá? Então, a ideia é essa. Tá certo? Tu vai lá no Spotify, vai no meu podcast, Professor Rodrigues, tudo em maiúsculo. Aí vai lá,
Constituição Federal, artigo 5º, tu vais escutar a Constituição Federal. Sempre que você estiver fazendo uma atividade mecânica, né, tá no ônibus, por exemplo, tá? E aí você vai no fone de ouvido, é sério, gente, isso funciona, entendeu? Isso funciona. Isso vai te ajudar. O artigo 5º, ele serve como base para várias questões de prova e, dependendo do assunto, vai ter redação para vocês, não vai? Então, dependendo do assunto, você pode usar como fundamento o próprio artigo 5º. Tá bom? Tá? Então, dever de casa hoje, ouvir, tá, o meu Spotify, artigo 5º da Constituição. Tá bem? Combinado? Combinado, então? Tá? Eu acho que tem lavagem de dinheiro, improbidade, depois vocês procuram aí. Tá? Eu acho que tem aí também lavagem de dinheiro, eu nem lembro mais o que tem aí. Tá bom? E aí vocês dão uma olhada lá no meu podcast para ver se tem um outro assunto que esteja dentro do teu conteúdo programático. Tá bom? Tá? Então essa é o quê? Essa é uma forma de estudo. Essa é uma forma de estudo. Áudio, você ouvir. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Quarta questão. Então vamos lá. A terceira foi a letra B de bola, não é isso? Vamos lá. Quarta. Web TV com uma programação voltada para o concurso público, com dicas, cobertura do dia da prova, entrevistas. Uma coluna Papo Cabeça, com entrevistas e dicas de professores especializados. Notícias de última hora. Uma programação 24 horas com videoaula. Acesse agora o site www.professorrodrigues.com.br. A improbidade administrativa, ela é conhecida como da lei anticorrupção. Tá certo? É a lei anticorrupção, aonde ela prevê o seguinte, né? Que ela vai punir o servidor público, não é isso? Que cometer algum ato lesivo à administração pública. Não é isso? Tá certo? A gente vai ver aqui. Mas toda vez que você vê improbidade administrativa, lei anticorrupção, você tem que pensar no artigo 9, 10 e 11. Eu vou te mostrar aqui. Tá? O fulcro dessa lei, ele reside nos artigos 9, 10 e 11. Tá? Estudar com carinho esses artigos. Mas vamos lá. Letra A. Letra A. A prática de ato culposo de perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, é isso que é improbidade administrativa? Entendeu aqui? Ele quer saber o que vai caracterizar a improbidade. O que é improbidade administrativa? Tá certo a letra A? A prática de ato doloso de perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel. O ato, prática de ato culposo ou doloso. Então, primeiro é o seguinte, vamos lembrar o seguinte, tá? O sujeito ativo nesse crime é quem? É o agente público. É o agente público. Sujeito ativo, agente público. O particular ele pode configurar desde que haja de que forma? De forma em coautoria, junto. Não é isso? Essa lei vai penalizar o ato do tipo doloso ou culposo, ou os dois juntos? Doloso. Tá? Então aqui é o seguinte, a gente já tira, né? A letra A, não é isso? A letra C, a letra D, não é isso? Já tira 3, não é isso? Tá legal? Tem que ver esses detalhes. Só fica com quais letras? B e a letra E. Não é isso? Então, olha a letra E. Prática de ato doloso de negar publicidade aos atos oficiais,
mesmo em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei? Ou é a letra B, prática de ato doloso, de perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição de permuta ou locação de bens, móvel ou imóvel? E aí? É a letra B? Então, olha só o que diz a lei. Olha para cá. É isso que eu falei para ti. Tá? Quando falar de improbidade administrativa, tu tem que ter em mente esses 3 artigos. O artigo 9, 10 e 11. É o fulcro dessa lei. No artigo 9, ele vai falar de que tipo de improbidade? Enriquecimento ilícito. Tá? Então, existem 3 tipos de improbidade. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário, lesão aos cofres públicos e contra os princípios da administração. Então, são esses 3 tipos de improbidade administrativa. Vou repetir, tá? Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e contra os princípios da administração pública. Tá legal? Tá certo? Tá? Então, enriquecimento ilícito, auferir mediante prática de ato doloso culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função. Lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens. Princípios constitucional, ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, a imparcialidade, da legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Tá bom? Deu para entender esses artigos aqui? Então, não pode perder de vista. Tá certo? No caso aí, tá? Tá lá no artigo 9º, inciso 2º. Perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar a aquisição, permuta de locação de bem móvel ou imóvel. Então, é um tipo de enriquecimento ilícito, tá? Ele está definindo aí um tipo de enriquecimento ilícito. Tá legal? Letra B de bola. Ok? Letra B de bola. Tá? Então, a gente termina, tá? O servidor, ele cometeu uma improbidade administrativa, né? Enriquecimento ilícito, e agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer um processo administrativo, que é essa lei agora, processo administrativo. Tá? Então, vamos lá. A administração deve revogar seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, tá certo isso? Ele quer a correta. Hein? Atos eivados de vício de legalidade? Tá certo ou tá errado aí? Tá? Ele vai anular. Todo ato ilegal, ele tem que ser o quê? Anulado. Todo ato ilegal é anulado. Revoga-se quando? Por conveniência e oportunidade. Então, quando há conveniência e oportunidade, você vai revogar. Agora, quando o ato ele é ilegal, tu vais anular. Tá legal? Então, anula. Ato ilegal, se anula. Então, tá errado aí, né? A letra B, ele quer a correta, não é isso? Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser revogáveis pela própria administração? Defeito é vício, né? Então, o ato ele tem um vício. Ele pode ser revogado? Um vício sanável, um defeito sanável. Defeito sanável. Né? Eu fui tirar uma licença para construir, cheguei lá e tinha que ser assinado, né, pelo chefe do departamento do órgão que autoriza a licença para construir. Tá? Chegando lá, para o meu azar, estava o governador. E o departamento estava um zum, alvoroço e tal, e todo mundo quer tirar foto, quer pegar no governador e babar no governador, e eu precisava construir. E aí eu cheguei lá e disse assim,
falei para uma outra pessoa, né? Que era o vice lá do que tinha que assinar. Pô, bicho, quebra um galho aí, cara. Assina aí, assina mesmo aí, tá? Eu tô precisando construir lá e tal. É uma emergência. Aí o cara assinou. Beleza. Chegando lá, a fiscalização, por azar, a fiscalização foi lá e viu que a assinatura não era de quem deveria assinar. E o fiscal detectou, disse, olha, a pessoa que assinou aqui não é a pessoa que é competente, que tinha que assinar. Digo, pô, cara, eu contei a história pro fiscal. Aí o fiscal disse o seguinte, olha, eu vou quebrar teu galho. Para não multar você, para não suspender a tua construção, eu vou te dar um prazo para te voltar até a secretaria e pegar a autorização da pessoa competente, da pessoa que tem que assinar. Eu fui lá, né? E a pessoa competente assinou. E aquele meu ato administrativo, aquela minha licença ficou valendo. Foi o quê? Foi sanado um defeito. Entendeu a historinha? É isso que ele está falando aqui, ó. E aí? Vai ser revogado? Não, não é revogado. Tem outro nome. Qual é o outro nome? Convalidado. Convalidado. É um ato que tem defeito, foi resolvido o defeito, e ele passa o quê agora? A valer. Ele passa a valer. Então isso tem nome, isso é convalidação. Deu para entender, gente? Era um ato, né, que tinha um defeito, esse defeito foi corrigido, foi sanado, e aí ele passa a valer. Deu para entender isso? Então não é revogado, é o quê? É convalidado, tá? Então o erro está aí, né? Letra B de bola. Está aí o erro. Vamos lá. Então está errado. Letra C. Estão atrás da verdadeira, não é isso? Dá uma olhada aqui na C. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. E agora? O que é uma motivação, hein? Motivar. O que é um ato administrativo ser motivado? Fundamentado. A palavra motivado significa fundamentado. Tá? Tem que fundamentar aonde? Na lei. Então, essa palavra motivado significa fundamentado na lei. Tá certo? Então, o servidor, ele vai ser demitido. Aí, o ato administrativo que demite aquele servidor tem que ser motivado. Servidor tal, com matrícula tal, segundo a lei 8.112, artigo tal, inciso tal, o mesmo, descumpriu as regras. Tu tá me entendendo? Então o cara tá o quê? Tá motivando. Então motivar é isso, é fundamentar na lei aquele ato. Deu para entender? Isso é que é motivar, é fundamentar na lei. Deu uma clareada aí agora? Né? Então os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Então tem que descrever o fato que o servidor fez para ser demitido e dizer na lei. Aonde é que está na lei? É isso que ele está falando aqui. Quando neguem, limite ou afete direitos ou interesses, tá certo isso? Hein? Tá certo. Tá certo. Esse que é a correta. Essa que é a correta. O que está errado na letra D, então? Os atos do processo devem realizar-se obrigatoriamente na sede do órgão, né? Preferencialmente, tá? Não é obrigatoriamente, a palavra está errada, é preferencialmente, tá certo? Tá? E a letra E, o que está errado? A edição de atos de caráter normativo e a decisão de recurso administrativo podem ser objeto de delegação, tá? Existem alguns itens que não podem ser delegados. Olha, não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos, a matéria da competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Então é assim, vamos entender isso aqui, tá? Eu queria vender pupunha na Presidente Vargas. Nós vemos eu com a minha história da pupunha. Quero vender pupunha na Presidente Vargas. Tá certo? Vou lá no órgão competente para tirar uma licença para vender pupunha. Tá certo? E a minha licença, ela é indeferida. Tá? Eles não me dão a licença para vender pupunha. É indeferida. Aí eu vou entrar com recurso. Eu entro com recurso
na secretaria, esqueci agora a secretaria lá qual é, entrei com recurso, e essa secretaria diz o seguinte, olha, a gente está muito ocupado aqui, eu vou mandar para uma outra secretaria para resolver o teu problema. Pode isso? É isso que ele está falando aqui, ó, decisão de recursos administrativos. Entendeu? E aí não pode delegar. O que é delegar? É passar a competência para o outro ente. Delegar é isso, tá? Então, é passar a competência. Então, são duas palavrinhas que vocês não podem esquecer em direito administrativo. É delegar e avocar. O que é delegar? Delegar está relacionado com a hierarquia na administração pública. Eu sou o chefe dele, tá certo? Eu sou o chefe dele. Aí eu vou mandar ele fazer algo que eu tenho que fazer. É da minha competência, mas eu sou superior a ele. E aí eu mando ele fazer algo que é da minha competência. Como é que se chama isso? Delegação. Delegação. Então vou mandar ele, eu vou delegar, vou mandar ele fazer algo que eu tenho que fazer. Avocar é o contrário. Avocar é quando eu puxo algo que é ele que tem que fazer e puxo para quem? Puxo para mim, que sou superior a ele. Entendeu? Delegar e avocar. Tá bom? Tá? Então não esquece, isso sempre cai em prova. Delegar e avocar. E tu tens que saber o sentido disso. Tá bem? Isso está relacionado com o quê? Com a hierarquia na administração pública. Tá certo? Então a resposta é letra C de casa. 14, letra C de casa, né? Vamos lá, 16, né? A questão 16. Então, a questão 16 já é direito administrativo, tá? Então, você percebe que agora, nós estávamos fazendo primeiro improbidade administrativa, depois fizemos processo administrativo, agora é direito administrativo. Tá bom? Só para a gente ter uma noção do que a gente está estudando. Vamos lá. Dentre os princípios administrativos, aquele que diz respeito à certeza que os fatos são verdadeiros, praticados de acordo com as normas legais, até que prove o contrário. E agora? Princípios administrativos. Qual é desse princípio, né? Que diz o seguinte, né? A certeza que os fatos são verdadeiros, praticados de acordo com as normas legais. Bem, então vamos lá. Os princípios. O que é princípio, primeiro? O princípio, ele serve de fundamentação jurídica. Tá tudo certo aí? Tá? Os princípios, eles servem de fundamentação jurídica. Tá certo? O juiz vai dar uma decisão. Esse juiz não pode dizer simplesmente, eu acho que... Pô, não existe isso. Segundo a lei, aí ele tem que motivar, aquela história da motivação. Ele vai ter que dizer, segundo a lei, artigo tal, entendeu? Então ele vai ter que dar, tá? Mesmo que ele dê o entendimento dele, mas é o entendimento dele fundamentado aonde? Na lei. Só que aqui, a gente está falando de direito administrativo, a gente está falando, né, de processos, de atos administrativos que vão ocorrer aonde? Dentro da própria administração pública. Então, na hora em que um administrador dá uma decisão, ele tem que fundamentar. Então, imagina que ele está dando uma decisão e essa decisão não existe na lei, não tem na lei. Aí ele não pode chegar e dizer, olha, eu acho que não existe. Aí ele vai achar outras fontes do direito, é isso. Fontes do direito. O que é a fonte? É aonde o direito vai achar o quê? A fundamentação. Então, os princípios é uma das fontes do direito. E aí, quando eu falo de fonte do direito, eu estou generalizando, eu estou falando de todos os direitos. Qual é a fonte primária do direito? É a lei. A fonte primária do direito é a lei. Então, vai se buscar a fundamentação aonde? Na lei. Mas se não existe na lei, aí tem as fontes secundárias. Dentre essas fontes secundárias, o princípio é uma fonte secundária. Serve para quê? Para fundamentar a lei. Deu para entender, gente? Tá? Então, quando a gente fala de princípios, ele serve para fundamentar. É uma das fontes secundárias. Tá certo? No direito administrativo, olha para cá, existem os seguintes princípios. Princípio basilar, princípio constitucional e os princípios administrativos. Esses são os princípios do direito administrativo. E vou lhes dizer mais, o direito administrativo, ele usa muito esses direitos, muito, tá certo? Então, olha só, princípios basilares são dois, tá? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público,
tá? São dois princípios basilares, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Tá bem? Tá? Esses são os princípios basilares. A supremacia do interesse público diz o seguinte, que o interesse da coletividade se sobrepõe ao meu interesse individual, né? Supremacia do interesse público. Eu morava aqui na João Paulo II, aqui, né? Na João Paulo II, e veio a prefeitura e disse o seguinte, mestre, nós vamos tirar a sua casa daqui. Como tirar a minha casa? Meu amigo, eu levei a minha vida inteira, né, para conseguir minha casa, trabalhei feito um desgramado, e agora a prefeitura chega e diz que vai tirar a minha casa daqui? É, mestre, porque vai passar uma rua bem aqui no meio da sua casa. Aí eu te pergunto, pode isso? Sim ou não? Hein? Pode. Tanto pode que fizeram aqui na João Paulo. Como é que se chama isso? Supremacia do interesse público. Entendeu? O interesse da coletividade se sobrepõe ao meu interesse individual. Pode, pode. Aí, a Constituição diz o seguinte, que essa indenização vai ser de que forma? Isso cai na prova. A indenização vai ser de que forma? Prévia e em dinheiro. Tá bom? Isso está na Constituição Federal. Essa indenização, ela é prévia e em dinheiro. Mas pode, então? Deu para entender a supremacia do interesse público? Isso é a supremacia do interesse público. Tá? O interesse da coletividade se sobrepõe ao meu interesse individual. Tá bom? Indisponibilidade do interesse público. A dispensa de licitação. Então você sabe o seguinte, toda vez que o administrador vai comprar alguma coisa, ele tem que fazer a licitação. Por quê? Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Então ele tem que sempre buscar o melhor preço, a melhor oferta, a melhor técnica, o preço e técnica. Sempre vai ter que buscar dessa forma, através de como? Licitação. Então ele abre mão da licitação quando não tinha que abrir mão. Como é que se chama isso? Indisponibilidade do interesse público. Ele está indispondo algo que ele tem que fazer. Né? Significa que o administrador não tem a liberdade de dispor sobre o direito público. Tá? Ele tem que fazer o quê? Aquilo que a lei determina. Tá bom? Isso são os dois princípios basilares. Gente, isso aqui cai muito. Princípio basilar do direito administrativo. São esses dois. Já os princípios constitucionais, vocês conhecem, é o famoso LIMP. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão aonde? Lá no artigo 37, que está lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Tá certo? São os princípios constitucionais expressos. Então, quando eles disserem na prova, presta atenção, né? Marque qual dos dispositivos abaixo são princípios constitucionais expressos. Aí ele está falando desse negócio aqui, tá? São princípios expressos. Já os outros, eles chamam de princípios implícitos. Por que implícito? Porque eles estão na Constituição, mas eles não estão escritos. Olha, por que é expresso, professor? Por que eles usam a palavra expresso? Está escrito, filho, aqui, ó. Está escrito, ó, na Constituição Federal, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entendeu? E é por isso que eles chamam de expressos, tá bom? E os outros eles chamam de implícito. Então, quando tu lê na prova princípios implícitos, já sabe que não são esses. Tá legal? Tá? Bem, nós temos aí outro princípio que eu trouxe para ti, o princípio da presunção de legitimidade. O princípio da presunção de legitimidade é aquele onde a gente admite o seguinte: a administração pública, ela tem que agir de acordo com o princípio do quê? Da legalidade. Não é isso? O administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza, aquilo que a lei permite. Né? Então, o prefeito, a administração pública, eles têm que agir de acordo com a lei. Que princípio é esse? É o princípio da legalidade. Então, tudo que o prefeito faz, tudo que a administração faz, a gente presume que é o quê? Que é legítimo, que é legal. Se eu achar que aquilo que a prefeitura fez, que o município fez, contra o meu interesse não é legítimo, eu tenho que o quê? Né? Provar ao contrário. Mas cabe a mim provar o contrário. Se eu acho que a prefeitura não pode me tirar, aí eu posso alegar? Posso, eu vou perder, claro, mas aí, se eu achar que não está certo, né? E aí eu vou ter que o quê? Provar o contrário. Deu para entender? Que princípio é esse? É presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade.
Tem outro princípio que eu trouxe para ti. Princípio da continuidade. Existem alguns serviços que não podem parar. Não pode parar. Por exemplo, saúde, né? A UPA não pode parar, né? A hora que eu estiver precisando, porque existem alguns serviços públicos que não podem parar. A polícia militar não pode fazer greve. A polícia militar é proibido de fazer greve, não pode parar. Por quê? É um serviço de utilidade pública, um serviço essencial, não pode parar. Entendeu? Então, princípio da continuidade. A atividade administrativa não pode parar. Tá? Então, os serviços administrativos não podem parar. Tem exceção? Uma coisa que tu tens que aprender com relação à lei. Toda regra tem exceção. Toda lei tem exceção. Tá certo? Tá? Exceção. Vamos lá. A Equatorial é uma concessionária do serviço público. Tá? O que é uma concessionária? A concessionária, o serviço, por exemplo, de energia, quem tinha que prestar era o Estado. Tá certo? Só que o Estado é muito grande, tem muita coisa para fazer. E aí o Estado faz o quê? Dá a concessão daquele serviço que é dele para um ente privado. Esse é um processo chamado de privatização. Já ouviram falar? Sim ou não? Então a privatização é isso. Vamos dar um exemplo aqui, outro. Os Correios. Eles querem privatizar os Correios. Já faz um tempo isso. Tá? Eles estão doidos para privatizar os Correios. Então os Correios é o quê? É uma empresa pública, não é isso? Eles privatizando, eles vão passar aquela empresa pública para um ente privado. Tá certo? Então, fizeram isso com o quê? Fizeram isso com a energia, fizeram isso com as comunicações. Tá certo? Tá? Agora, só para te entender, por que o exemplo da Equatorial? Porque a Equatorial, ela é uma concessionária do serviço público. Então, o serviço que ela presta é um serviço público. Tá certo? Ela está agindo de parceria com quem? Com o Estado. Tá bem? Então, vamos lá. Princípio da continuidade. O serviço público não pode parar. E aí eu te pergunto, a Equatorial pode cortar a minha energia elétrica? Pode interromper o serviço público? Sim ou não? Pode. Pode. Tá? Mas peraí, professor, o senhor não disse que o serviço público não pode parar? A Equatorial está fazendo... Sim, nesse caso, precisa parar. Por quê? Porque você não pagou a Equatorial. Tem que cortar. Agora tem um detalhe. Ela tem que avisar o quê? Previamente. Esse aqui é o detalhe legal. Olha aqui. A interrupção de serviço, mediante aviso prévio, olha aqui, se justifica porque há de se tratar de forma desigual quem não efetua o pagamento do serviço, com relação a quem arca com custeio corretamente. Entendeu? Então, pode, mas tem que avisar previamente. Deu para entender essa história aqui do princípio da continuidade? Então, o serviço público não pode parar. Tem exceção? Tem, mas tem que avisar previamente. Beleza? Princípio da continuidade. Tem outro princípio, que é o contraditório e a ampla defesa. Já ouviram falar desses princípios, né, gente? Por favor, vocês estão estudando, né? O princípio do contraditório e da ampla defesa, eles vêm sempre juntos. O contraditório é aquele que diz o seguinte, que eu sou obrigado a saber do que estou sendo acusado, né? Então, edital de citação do prazo de 30 dias. O doutor faz a saber, aí ele tá citando uma pessoa aqui. Cita fulano de tal, o cara até Rodrigues parece. Pô, tá legal? Né? Então, significa a obrigatoriedade, né, que o poder público tem de dar ciência de um processo a uma pessoa. Tanto o processo judicial quanto o processo administrativo. A pessoa tem que ser citada, entendeu? Eu tenho que saber do que estou sendo acusado. Como é que se chama isso? Que princípio é esse? É o contraditório. Para quê? Por que eu tenho que saber? Para que eu possa me defender. E aí o princípio da ampla defesa. Entendeu? Então esses princípios eles sempre andam juntos. O contraditório é que eu tenho que ser avisado e ampla defesa para que eu possa me defender. Deu para entender? Esse é que é o princípio do contraditório e ampla defesa. Tá? Então vamos lá. E aí? Qual é a resposta aqui então? Aquele que diz respeito à certeza de que os fatos são verdadeiros, praticados de acordo com a norma legal. E aí? Que princípio é esse? Princípio da presunção de legitimidade. Né? Letra A. Tá certo? Letra A.
A discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade são atributos do poder, agora muda de assunto, né? Poder administrativo. Então, olha só, existem esses poderes administrativos, olha para cá, esses são os poderes administrativos. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o poder de polícia. Tá certo? Então, esses são os poderes administrativos. Tá certo? O poder vinculado e discricionário, eles andam juntos. Poder vinculado, tá? A administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Princípio da legalidade. O poder discricionário, a administração, tá? Ela tem liberdade de escolha. Aqui no vinculado, ele não tem liberdade de escolha. Eu vou pedir uma licença para construir. Tá certo? A administração pode dizer o que para mim? Sim ou não. Que poder é esse? Discricionário. Entendeu? No poder discricionário, a administração tem liberdade de escolha. Sempre dentro da lei, tá? Sempre dentro da lei, mas ela tem liberdade de escolha. Já o vinculado, não. O vinculado, se eu quero uma habilitação para dirigir, vou no Detran, aí ele coloca as regras. Se eu cumpro todos aqueles pré-requisitos, o Detran tem direito de dizer não para mim? Que poder é esse? Poder vinculado. Então, no poder vinculado, se tiver tudo certinho, a administração não pode dizer não. No poder discricionário, mesmo que eu mostre tudo, que esteja tudo certinho, mas ele tem liberdade de quê? De escolha. Essa que é a diferença. Vinculado, a administração não tem liberdade de escolha, tem que fazer aquilo que está na lei, está limitado aquilo que está escrito na lei, e o discricionário tem liberdade de escolha, conveniência e oportunidade. Hierárquico e disciplinar. Esses dois princípios também caminham juntos. Está relacionado à hierarquia dentro da administração pública. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então aqui está relacionado com o quê? Esse poder hierárquico. Aquilo que eu falei para ti. Delegar, avocar, dar ordens. Que poder é esse? Hierárquico. Mas não me esquece que esse poder hierárquico é dentro da administração pública. Então, eu vou dar ordens para o meu subordinado. Se ele não cumpre, o que eu faço com ele? Eu vou aplicar uma sanção. Que poder é esse? É o poder disciplinar. Percebe? Então, o poder hierárquico, o poder disciplinar, eles caminham juntos dentro da administração pública. Que tipo de sanção? Aí tem suspensão, tem o quê? Tem demissão, tem advertência. Então, suspensão, demissão, advertência, que poder é esse? O poder disciplinar. Dentro da administração pública, não esquece. Poder regulamentar é o poder que a administração tem de fazer lei. Quem é que faz lei? É só o poder legislativo? Não. A administração pode fazer lei, professor? Pode. Nós trabalhamos nesse departamento. Isso aqui é um departamento do Estado. Eu sou o chefe do departamento. Eu vou definir que a partir de segunda-feira nós vamos atender o público a partir de 10 horas da manhã. Aí eu faço o quê? Uma portaria. Posso fazer isso? Posso. Que poder é esse? Regulamentar, entendeu? É o poder de fazer lei, tá? Deu para entender? Isso é um poder regulamentar. Portaria, cadê? Tem aqui, ó, tem portaria, cadê? Regulamento, cadê? Ele não fala aqui, né? Mas a portaria é um exemplo, tá? Desses poderes, se eu perguntar qual que mais cai na prova, eu não tenho dúvida, é o poder de polícia. O poder de polícia é o que mais cai na prova. Essa polícia aqui não é a polícia militar, a polícia civil, não é essa polícia é a polícia administrativa. Lembra que a aula é direito administrativo, é a polícia administrativa. É aquela que vai fiscalizar, tá? É aquela que vai punir, é aquela que vai fechar. Né? Eu tenho uma lanchonete, e aí eu vou ser o quê? Vou ser fiscalizado pela administração, né? Secretaria a fiscalização da saúde, como é que chama aí? Ajuda aí. Né? É um fiscal para saber se a minha vigilância sanitária.
Aí, aquele fiscal vai ver se eu estou cumprindo, né, a questão de higiene pública, entendeu? Isso é a polícia administrativa. Deu para entender? Essa é a polícia administrativa. Não tem nada a ver com a polícia militar, a polícia civil. Essa é a polícia administrativa. É aquela que fiscaliza, é aquela que pune. Tá? Bem, essa polícia aí, olha para cá, é aquela que tem o quê? Tem o objetivo de disciplinar a liberdade. Escopo, essa palavra escopo significa objetivo, tá? Tem como objetivo disciplinar a liberdade dos interesses do particular, bem como da sua propriedade. Então ele vai limitar a minha liberdade. Eu quero vender pupunha. Fui lá, não me deram a licença para vender pupunha, mas eu fui lá na marra. Coloquei minha pupunha na Presidente Vargas. Estou vendendo pupunha. A prefeitura pode chegar lá e pegar a minha mercadoria na marra? Sim ou não? Que poder é esse? Poder de polícia. Pode, poder de polícia. Ela pode agir de forma coercitiva? Pode. Que poder é esse? Poder de polícia. Que polícia é essa? Polícia administrativa. Tá? Ela está o quê? Está limitando a minha liberdade, o meu interesse. Entendeu? Essa é a polícia administrativa. Bem, ok? Está entendido a polícia aí? Poder de polícia? Tá. Quais são os atributos? Discricionário. Ela tem liberdade de escolha. Tá certo? Ela pode ir lá ou não. Liberdade de escolha. Pode ou não levar a minha o quê? A minha mercadoria. Liberdade de escolha. Cadê? Outra característica. Autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? Significa, existe também um princípio, tá? Da autoexecutoriedade. Significa que a administração precisa perguntar para o juiz: eu posso fazer, juiz? Não posso. Não precisa. A administração, ela é independente, tá? Ela se autoexecuta. Não precisa de autorização do juiz. Não precisa de autorização do poder judiciário. Agora, isso aqui tem uma exceção. Preste atenção. Quantos poderes são? 3. Poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Nós estamos estudando qual dos poderes aqui? Executivo, que é a administração pública. O poder judiciário, ele pode intervir no poder executivo? Lembra da história do Bolsonaro com o STF? Bolsonaro é o quê? Era o quê? Poder executivo. O carequinha lá, o Alexandre de Moraes, é o quê? Judiciário. Pode haver essa intervenção? Sim ou não? Pode. Quando? Quando há ilegalidade. Não esquece disso. O poder judiciário só pode intervir no poder executivo quando há o quê? Ilegalidade. Se não há ilegalidade, um poder não pode intervir no outro. Tá legal? Tá? Então, então isso é autoexecutoriedade. Então, a administração pode, tá, agir independente de autorização do juiz, salvo se houver o quê? Ilegalidade. Tá legal? Imperatividade. Aí aqui você vai lembrar, olha, a história da coercibilidade, né? A força. O imperador manda, só lembra, imperador que manda, faz, imperador. E coercibilidade que é o quê? A força. Então, essas são o quê? São os atributos do poder de polícia. O pessoal decora assim, olha, DARC, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Coercibilidade é a força. É a força. Dá para responder agora aí? Letra o quê? Letra C, né? Poder de polícia. Letra C. Para a investidura do cargo, né? Ele quer a correta, né? Não é 16 anos, é quanto? 18. E aí, qual desses está certo para assumir o cargo? Letra A é? Olha aqui. Olha aqui. Nacionalidade, gostos de políticos, a quitação das obrigações militares e eleitorais, é essa aí que é a letra A? Escolaridade, idade. Então é letra A. Vamos lá, 35.